que está disponível aos cristãos até hoje. Ainda mesmo se não aceitasse os princípios do pentecostalismo formal, o movimento carismático começou a crescer nas principais denominações. Emergiram carismáticos, luteranos, metodistas, batistas, durante esse período de tempo. Carismático foi utilizado para se referir a movimentos semelhantes que existiam dentro das denominações pentecostais. Por outro lado, usaram termos para se referir àqueles que faziam parte das igrejas das igrejas e denominações que cresceram a partir do avivamento da Rua Azusa. Olha que interessante. Carismático é um fenômeno que acontece dentro das igrejas tradicionais para atribuir o movimento que começou aonde? Na Rua Azusa. Ou seja, queira ou não, aceite ou não, tudo começa na Rua Azusa. Desculpa aí os tradicionais, os renovados. Foi sim através de um negro, filho de escravos, em um local que havia segregação racial, mas tudo começa ali. Deus pegando as coisas loucas para confundir as sábias. E esse movimento começa a crescer. E aí vira carismático. E aí eu pergunto para você hoje, você é pentecostal ou você é carismático? Porque quando fala carismático, eu estou em uma igreja tradicional, eu sou mais ortodoxo. E quando fala um pentecostal, é aquele que é da gema, aquele que crê nas línguas estranhas mesmo, aquele que mergulha de cabeça, mas ambos são totalmente iguais, embora exista algum tipo de diferença e variações. Eu vou passar aqui o slide. Aí agora vem a Igreja Católica também. A Igreja Católica, se os protestantes tradicionais não conseguem segurar esse barulho chamado pentecostalismo e se infiltra nas igrejas, e a igreja tradicional passa a aderir de uma maneira, embora mais equilibrada, mas aderir o derramado do Espírito Santo, a Igreja Católica também não está querendo perder espaço. E também não quer perder membresia, não quer perder pessoas, não quer ficar de fora desse movimento. Aí os católicos criam, nessa mesma época, entre 1962 a 1965, surge o Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, além de muitas pautas que houveram ali, a principal foi: vamos permitir que o Espírito Santo seja também Senhor da Igreja. Eles não querem ficar de fora. Teve que haver, sim, um concílio católico para fazer com que o movimento carismático, que já era uma realidade também, lembrando, católicos já frequentavam cultos pentecostais da mesma maneira que cristãos de igrejas tradicionais, e agora eles trazem isso para dentro da Igreja Católica. E agora vai existir um concílio católico para conciliar isso dentro da igreja, porque ninguém segura esse barulho, o mover do Espírito Santo. Eu vou ler aqui para vocês. O Concílio Vaticano II foi de 1962 a 1965, impactou a Igreja Católica de diversas formas, incluindo a liturgia, a relação com outras religiões e a relação entre a fé e o Espírito Santo de Deus. Observe, eles agora vão mudar a liturgia. O que é mudar a liturgia? Fazer um culto mais voltado ao Espírito Santo, onde hinos possa falar isso, evocar isso, onde seja uma coisa mais, não assim, tirar aquela questão mais fria e fazer com que a coisa seja mais calorosa, mais espiritual. As missas, preste atenção, passaram a ser rezadas em línguas maternas em vez de latim. Ou seja, o que eu estou entendendo aqui é que até antes de 1965, as igrejas católicas só liam a Bíblia, embora lesse tão pouco, só no idioma de latim, que foi o idioma traduzido por Jerônimo no quarto século.
Então agora eles passam a falar uma linguagem que todos entendam. É até engraçado falar isso, que antes disso o que o padre falava ninguém entendia, a não ser a palavra amém. Agora a igreja passou a ser vista como um instrumento de diálogo com outras religiões. Relação entre a fé e o Espírito Santo, ou seja, agora, já que membros da Igreja Católica estão transitando no meio pentecostal, a igreja agora está querendo gerar tipo um movimento ecumenista. Vamos se relacionar com outras igrejas que pensam diferente com a gente, os da Reforma Protestante, os pentecostais. A igreja agora fica flexível. O concílio afirmou que o Espírito Santo é cofundador da igreja, juntamente com Cristo. Nossa, demorou demais para entender isso. 1.600 anos de história. E agora que vai entender que o Espírito Santo também tem vez, é o Jesus, é o Deus dentro de nós, é o Logos dentro de nós, é a pneumatologia. Agora que eles vão entender tudo isso. Levou muito tempo para entender. O William Seymour entendeu isso um pouco antes. O concílio afirmou que a fé na igreja não se restringe à fé no Papa e nos bispos, mas também dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não é mais o Papa que manda nisso aqui. O Espírito Santo também é o Senhor da igreja. O Concílio Vaticano II também renovou a liturgia, tornou a fé católica mais profunda biblicamente. Aqui, como nós estamos seguindo uma sessão de aulas, estamos na terceira aula, nós falamos como era a Igreja Católica antes. A Bíblia nunca foi a autoridade da Igreja, mas sim o Papa. Mas aqui no Concílio Vaticano II, eles estão indo mais aonde? Buscando mais se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Eles estão mudando. Como é que a igreja protestante, a igreja pentecostal lê a Bíblia, Deus fala através das Escrituras, que é o único meio de revelação, e a igreja vai deixar a palavra de lado? Não pode. Então eles agora buscam se aprofundar mais nas Escrituras, ter mais teologia, mais um certo conhecimento, embora raso, mas trazer mais conhecimento para as pessoas. Aí agora, em 1974, essa renovação se torna realidade no Brasil. Em 1974, conhecida como RCC, Renovação Carismática Católica. Aqui está escrito os objetivos: incorporar elementos do pentecostalismo ao catolicismo, atrair católicos não praticantes, a base espiritual, a experiência de Deus, batismo no Espírito Santo, que chama carismas, reuniões, grupo de oração, semanas com louvor, adoração e cura. Olha, a Igreja Católica está antes, mas somos nós, pelo Espírito Santo, que influenciamos até esse movimento católico. Eles agora estão buscando também a parte de louvar, de adorar e acreditar nas curas divinas. As práticas, orações em línguas, já estão deixando, liturgias animadas, encontros pessoais com Cristo. Ou seja, vamos quebrar um pouco os paradigmas, vamos quebrar um pouco essa letargia e vamos animar o povo para que o Espírito Santo possa fluir no nosso meio. Cultos alegres, uma liturgia animada, encontros pessoais com Deus, conversar, dialogar, ver as experiências de cada membro. A missão: evangelizar com renovado ardor missionário, fazer discípulo de Jesus Cristo. Os pilares: evangelização, pastoreio, espiritualidade, formação, comunicação, administração no Espírito e missão. O que nos deixa claro aqui, que é interessante nessa aula, é que o movimento pentecostal, o maior movimento cristão do mundo, que começou um dia desses, lá em 1906, resgatando o que a igreja tinha, podemos dizer, sepultado, o Espírito Santo de Deus que estava sufocado dentro da igreja durante mais de um milênio. A Igreja Católica, a Igreja da Renovação, a Igreja da Reforma Protestante trouxe uma relevância para todo o cristianismo, mas faltava aí, podemos usar um linguajar mais popular, a cereja do bolo, o Espírito Santo de Deus. E essa influência
entrou nas igrejas que não criam, como as igrejas da Reforma Protestante, e o movimento chegou também na Igreja Católica, onde teve que haver um concílio para que isso pudesse ser aceito, para não perder fiéis, adeptos da Igreja Católica. Observe a influência da igreja, embora na segunda aula e na primeira foi uma aula muito exaustiva, onde mostramos um lado muito negativo da igreja, principalmente da católica, quando vem a corrupção, quando vira Estado, quando todos são obrigados a virar cristãos, quando o mundo, a Idade Média vira período das trevas, onde não houve evolução na ciência, na cultura, na astronomia, na arte, tudo ficou parado por causa de uma religião que se achava detentor do cristianismo, chamado católico, fez o mundo andar para trás. Mas observe como o Deus, que é o Deus da história, começa a se manifestar, e mais ainda, quase no nosso século, no início do século XX, fazer com que essa obra do Espírito Santo pudesse se perpetuar no nosso meio, e até hoje não se vê esse movimento declinar, só vê esse movimento crescendo e crescendo e crescendo. O Brasil é o maior país pentecostal do mundo, e o movimento pentecostal é o maior movimento cristão do mundo, sendo onde o Brasil tem os maiores adeptos desse movimento. Eu coloquei também aqui uma enquete no final, que poderia ser presencial. Tem um vídeo aqui de uma historiadora, a pastora Carol Basso, e eu coloquei o tema que seria para discutir em aula: dons de línguas. É um dom espiritual ou a principal evidência do batismo com o Espírito Santo? Nesse vídeo ela fala a diferença de carismáticos e pentecostais. O que ela fala no vídeo é que para você ser um carismático, ela não entra nesses méritos se você está em uma igreja da Reforma. Ela entra na questão em dizer que o carismático é aquele que crê no Espírito Santo, mas não crê que a evidência do Espírito Santo seja só o falar em línguas. Essa evidência é vista apenas no meio pentecostal. Porém, no meio pentecostal, essa opinião também se divide. Hoje já se divide. Tem pessoas, líderes do meio pentecostal, que acreditam, como os carismáticos acreditam, que o dom de línguas é um dom espiritual, como existem vários outros dons lá no livro de Coríntios, que Paulo manda para Coríntios, onde tem dons de línguas, interpretações de línguas, dons de maravilhas, dons de profecias, dons de curas. Tem uma lista de vários dons espirituais, e nesses dons existe um chamado línguas estranhas. Os carismáticos creem dessa maneira, mas o pentecostalismo, quando começa em 1906, o William Seymour, a Assembleia de Deus, crê que para dizer que você foi batizado, mergulhado nessa onda, nesse manifestar do Espírito Santo, a evidência é a línguas estranhas. Mas hoje isso se divide. E vamos falar na próxima aula do nosso Ministério Mais de Cristo, onde nós somos pentecostais pós-clássico. Isso é dito pelo pastor Paulo Mazarém, onde ele fala, tem uma matéria dele falando sobre isso, uma tese, um artigo, e a gente vai falar mais sobre isso. Espero que essa aula possa ter edificado a sua vida, possa ter trazido conhecimento para você. Eu entendo que toda vez que estamos estudando essa matéria da história da igreja, que são 4 aulas, essa aqui é a terceira, vai trazer muita, mas muita maturidade para a sua vida. Porque a gente vê os erros que foram acometidos no passado, para não se repetir, e vemos também os acertos, as façanhas que foram feitas lá, que também podemos repetir. Então, estudar a história da igreja é muito bom. E hoje, como o tema foi origens e expansão do movimento pentecostal, a gente precisava falar desse manifestar. Na primeira aula, damos mais evidência à Rua Azusa, e aqui só foi uma introdução, mas tudo começa lá em 1906, em Los Angeles, o maior movimento que se tornou o maior da história do planeta Terra.
Isso temos apenas um pouco mais de um século. E tem crescido e vai crescer mais ainda para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.